cultura de não participar do time da fofoca. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a mente pequena e a língua grande. A cultura de saber que eu sou parte do nós, não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. A cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. A cultura de não competir, mas cooperar. Glória a Deus, que alegria. Queridos, a graça e paz. Pareceu um carro quase pegando na ladeira, não foi? Amém. Queridos, graça e paz. Aí sim, é carro elétrico, tricô, bicho correu. Estamos muito felizes aqui estar com vocês e muito sempre que nos encontrar aqui, estar com a nossa pastora, a pastora Gigliola. Todos podem dizer amém. Que alegria, que alegria. Com certeza o pastor Pedro nos acompanhando pela live, está sempre conosco. E queremos aqui também conhecer você que nos visita hoje à noite. Quem está nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez, mas ainda não foi ao nosso lounge, para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor. Isso, levanta a sua mão assim bem alto. Ó, mais pessoas, levanta a mão bem alto, mais alguém, isso. Pode levantar a sua mão. Amém. Você está recebendo essa sacolinha aqui. Dentro tem informações importantíssimas, mas mais ainda, no final, você que convidou essa pessoa, caso você não tenha vindo por convite de alguém, ou a pessoa que convidou não está aqui, mas no final vai ter uma pessoa ali à esquerda, naquela porta, com a placa Lounge, e aí você está convidado, convidada a seguir, que a gente vai ter uma conversa bem legal, e no final eu vou estar lá também para conhecer você, amém? E você que convidou e está com a pessoa convidada aqui, ajude e acompanhe, leve a pessoa lá, faça todo esse cuidado, esse carinho com ela em nome de Jesus. Lucas, muito obrigado. Queridos, quando estávamos meditando na palavra dessa semana, foi bem interessante porque foi bem no momento em que estávamos ainda degustando a palavra de domingo, que tem sido dias de muitas lições, e domingo foi bem interessante ouvir e aprender sobre a minha graça te basta. Compreender que Deus é Deus quando as coisas acontecem, mas Ele também é Deus quando não acontece como eu quero. Deus é Deus quando abre porta, e Deus é Deus também quando eu sou demitido. Porque o mesmo Deus que abre e ninguém fecha, é o mesmo Deus que fecha e ninguém abre. Isso mostra o senhorio que existe sobre os ombros dele, bem descritos por Isaías. E meditando exatamente sobre essa mensagem que já rumina há algum tempo em nosso coração, hoje nós estaremos conversando sobre quando devo confiar no Senhor. Falamos em vários momentos sobre os episódios de Lucas capítulo 7, tivemos uma caminhada naqueles 4 episódios e muitas outras informações que têm alimentado a nossa vida, a nossa alma. E assim, quando começamos a pensar acerca de confiança, várias coisas passam na nossa cabeça. Primeiro, a gente descobrir confiar por quê, confiar em quem, por que confiar nele, quando confiar. Será que em todos os momentos eu posso confiar nele? Confiar quando tudo dá certo? Confiar quando tudo dá errado? Confiar quando tudo está como eu desejo? Confiar quando as coisas acontecem
não da forma que eu quero? O que seria confiar em Deus? O que seria essa confiança, apesar de muitas vezes sermos bombardeados por muitas coisas que tentam sucumbir a essa confiança? Mas independente de qualquer coisa, Deus é um Deus que não apaga o pavio que fumega. O que isso quer dizer? Ele não vai lá em quem está fraquinho e diz assim, agora morra. E nem ele esmagalha ou espedaça a cana que já foi trilhada. Tem textos na Bíblia assim que se você não conhece um pouco do campo, a gente não dá para saber. Uma cana trilhada é exatamente quando o caminhão passa na estrada e os pneus passam por cima de uma cana que está caída ou derruba uma cana da estrada e ela fica trilhada, ela virou parte da trilha. Já está tão esmagadinha. Deus ele não sente alegria em dizer eu vou te esmagar mais. Não, porque Ele é aquele que, mesmo as árvores não tendo mais como sobreviver, mesmo a raiz apodrecendo da árvore, ao cheiro das águas, elas podem voltar a brotar, porque Ele é Deus e não há outro além dEle. E hoje nós vamos conversar um pouco quando confiar. Quando confiar? Quando ter certeza e em que momento estar confiando em Deus? O texto que embasa toda a mensagem, nós iremos ler em 2 lugares, mas um texto que você pode marcar esse texto, eu gosto muito, é Salmo capítulo 20. Depois você pode ler até o Salmo 20 todo em casa, mas o versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Depois você circula bem aí, confiar, circula nome, porque é importante saber que quando a Bíblia fala do nome de Deus, está falando dos atributos e de seu caráter. Confiar em Deus é confiar naquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que quando ele diz alguma coisa, está dito. Feche seus olhos comigo. Querido Espírito Santo, muito obrigado por cada um que o Senhor trouxe essa noite aqui, por cada um que está nos assistindo de forma online e até mesmo está nos assistindo pela gravação deste culto. Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Eu quero diante de ti, querido Senhor, te pedir que cada palavra que saia da minha boca seja direcionada por ti. Deus, organiza minha mente tão frágil, meu corpo tão frágil, para que nada na mensagem seja prejudicada. Para que possamos caminhar na Tua Palavra e entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações esta noite. Mais uma vez, Deus, nós te pedimos e queremos declarar diante de todos aqui, Senhor, e diante de todos os seres espirituais, que por cada vida tocada, por cada vida que seja alcançada, por cada transformação, por cada milagre, por tudo que o Senhor fizer, somente ao Senhor Jesus será tributado toda a honra, toda a glória,
todo louvor, toda majestade, toda adoração. Tudo, tudo, tudo pertence a Ele. Porque bem sabemos nós, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Esse texto que nós lemos, ele vai trazer base a todos os outros textos que nós vamos estar acompanhando. Vou ficar sem óculos assim, eu não vejo direito o olho de ninguém. E dá para ler aqui pertinho, senão eu vou ficar igual a velhinho, tirando e botando, tirando e botando. Mas, quando a gente lê esse texto no Salmo capítulo 20, somente por ser capítulo 20, por ser um texto bíblico, a gente precisa compreender mais do que somente isso que está contido nesse versículo. O salmista Davi escreve esse salmo exatamente para o mestre músico, para que todas as vezes que Israel pudesse estar na caminhada a Jerusalém para celebrar uma vez por ano a Páscoa e viver as festas judaicas, eles pudessem estar lembrando de quem era o Deus que livrou eles. Quem é o Deus que trouxe eles do Egito? Quem é o Deus que deu vitória sobre os inimigos? Quem é o Deus que fez eles prosperarem, sendo uma nação tão pequena diante de tão grandes horrores de inimigos? Grandes exércitos que eram 5, 10, 20 vezes maiores do que eles. E Davi, quando escreve esse salmo, ele escreve por vivência, ele sabe o que está dizendo. Ele sabe exatamente cada um dos pontos aqui, depois você lendo, você vai ver ele falando sobre cada situação no Salmo 20, de momentos que foram muito marcantes, mas o nome do Deus dele, o nome do Senhor, seu Deus, estava sempre acima de tudo. É uma confiança no caráter de Deus muito grande. É uma certeza de que Deus é um Deus que não muda por conveniência. Deus é um Deus que não se adapta às circunstâncias. Deus, ele não se comove porque está todo mundo passando alguma coisa ou não se alegra. Deus não vive variação. Ele está atento ao seu povo, à sua noiva, à sua amada igreja. Deus, ele compreende cada um de nós e ele não é influenciado pelo que eu posso dar a ele, pelo que eu posso oferecer a ele. Então, quando a gente olha para esse Deus, é um Deus que, se ele me ama, é porque ele quer me amar. Se ele me perdoa, é porque ele quis me perdoar. A grande questão e uma grande polêmica que às vezes surge, eu achei interessante, tem um arqueólogo, Rodrigo Silva, ele trouxe algo que é uma frase que a gente sempre ouve. Se você olha para alguém que está morrendo afogado e joga para ele uma boia, e ele não quer pegar a boia e morre, o fato não é que ele morreu afogado porque ninguém quis tirá-lo de lá, mas porque ele não quis pegar essa boia. Muitas pessoas perdem a oportunidade de conhecer esse Deus tão grande, tão maravilhoso. E a gente ouve sobre isso quando diz que pessoas estão morrendo sem Cristo por causa de seus pecados. É muito mais do que isso, queridos. Porque o perdão para o pecado já existe. Foi Jesus morrendo na cruz do Calvário. As pessoas estão morrendo porque não querem Jesus. As pessoas estão se distanciando, perdendo suas vidas, perdendo seus relacionamentos, perdendo porque não estão mais confiando em Jesus. Porque trazer isso aqui à tona do que o salmista estava vivendo é tentar visualizar o que é que Davi tanto estava querendo trazer para nós. Um entendimento acerca do caráter de Deus. Quando eu devo confiar nesse Deus? Que circunstâncias? Só quando tudo está muito ok para mim?
quando está tudo muito equilibrado, quando está tudo andando na plena paz. Porque tem pessoas que acreditam, pastor, mas eu estou fazendo isso aqui e eu sinto paz. Então é porque Deus está no negócio. Quem disse isso para você? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse, no mundo tereis paz. Mas foi aflições. O que ele disse para mim, para você, foi: tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Mas e a paz que excede todo o entendimento? E a paz que Jesus é o príncipe da paz? Queridos, Ele traz uma paz no meio da tormenta. Não é tudo está tranquilo que me faz entender que há paz. É esse conceito que tem feito muitos cristãos se entristecerem, se frustrarem com Deus, como se Ele prometeu que todos ganhariam na loteria e todos viveriam muito bem financeiramente. Não! Existirão muitos príncipes que sustentarão os sacerdócios, mas também muita gente em todas as áreas sofrerão. O que nós não podemos mudar é a nossa visão acerca do nosso Deus. Quem é o Deus a quem você serve? Que Deus grandioso é esse? Que Deus maravilhoso? Que independente da situação, nós nos curvamos diante dEle. E sabemos que no calabouço ou no palácio, se nós clamarmos por Ele, Ele nos ouvirá. Oh, maravilha! Independente da situação, Deus está conosco. E aí, pensando nisso, na vida de Davi, tem um texto que ele é muito conhecido, e um episódio muito conhecido. E eu queria lhe convidar para abrir em 1 Samuel capítulo 17. Pode-se dizer que é uma epopeia bíblica de sua geração, um fato de muito festejo e muita celebração. 1 Samuel, Velho Testamento, sempre no masculino. 1 Samuel capítulo 17. Esse capítulo, ele conta uma história que é muito conhecida, mas talvez tenha alguém aqui que não conheça. É a grande luta de Davi e Golias. Davi e Golias, isso conta lá no Cids, e a gente sabe essa história de todas as formas, sabe pelas novelas, sabe pelos filmes, sabe por tudo. De alguma forma você já ouviu falar, Davi e Golias. E é interessante que quando a gente olha para a vida de Davi, esse capítulo, ele nos apresenta um jovem que mesmo na sua juventude, já conhecia muito bem o Deus a quem ele serve. Porque muita gente espera, não, isso quando eu ficar mais velho eu vou me preocupar com isso. Não, a gente encontra aqui na história de Davi um jovem que mesmo sendo moço, um rapaz novo, ele já desenvolvia um relacionamento com Deus. Não existe relato bíblico de quem passou isso para ele. Porque mesmo em sua família, ele foi muito rejeitado. Seus irmãos tinham acesso a todos os benefícios da casa. Davi cuidava das ovelhas. E naquele período, ser pastor de ovelha era ser um funcionário ou escravo de alguém que tinha muito dinheiro para isso. Era um servo do Senhor daquelas ovelhas. Então, na visão de fora, Davi era um filho rejeitado. Um filho esquecido.
esquecido em todas as áreas. Mas trazendo para esse capítulo 17, seus irmãos, os 3 mais fortes, e ali estava os bonitões, em que Samuel até se engana na possibilidade de um deles ser o rei, estavam servindo junto a Saul no exército. E o pai de Davi, para que os filhos fossem bem cuidados, porque ele era um heteu e tem uma carga familiar por trás da história dele, que em Israel ele não era tão considerado. Então assim, a casa de Jessé não era uma casa tão considerada na cidade. E Davi não era tão considerado na família. Vejam o grau de rejeição. Mas para Davi isso pouco importava. Porque aqueles que começam a desenvolver um relacionamento com Deus, a rejeição dos outros não lhe afetam. Quando você tem a companhia de Deus. Estar com Deus é não sentir falta de mais nada. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Veja a convicção que ele tinha. Meu pastor. Eu não sei se ele é seu, mas ele é meu pastor. Algumas versões dizem, nada me faltará. O entendimento foi distorcido. As pessoas imaginam que deve ter tudo. Não. O entendimento bíblico, você vai ver que o texto diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Se eu tenho Deus e não tenho nada, eu tenho tudo. Se eu tenho tudo e não tenho Deus, eu não tenho nada. Davi sabia disso. Davi não era contagiado pelas riquezas. Davi não era consumido pelo poder. Isso não importava para ele. O que importava era Deus. E esse relacionamento ele desenvolveu com Deus. E quando desenvolvemos relacionamento com Deus, Deus trata de desenvolver em nossas vidas áreas que precisamos crescer para viver o que Ele tem para nós. Deus já sabia que Davi seria rei há muito tempo. O que Deus estava traçando na vida de Davi era o processo de torná-lo rei. E para ser rei, ele precisava entender que maior do que a sua coroa era o Deus a quem ele servia. Deus precisava ensinar isso a Davi. É tanto que quando Saul perde o reinado, Samuel diz assim, Deus escolheu um melhor do que você. E Davi era um garotinho nesse período. Quando a gente chega nesse capítulo 17, Davi está num momento de... O pai olha e diz, meu filho, seus irmãos estão no exército, no acampamento. Leve comer para eles. Aí ele levou uma efa, uma quantidade de uma porção para eles comerem. E nesse trajeto levou também queijos para alimentar os maiorais, os capitães do exército. Porque aí poderiam saber que trataria melhor os filhos de Jessé. Ele tinha todo o cuidado com os filhos. E aconteceu exatamente de Davi ver a cena de Golias. E aí eu lhe convido para caminharmos juntos nesse texto. Eu creio que eu passei mais ou menos do versículo 24 em diante. Nós vamos caminhar aqui em pedaços de versículos. Porque a gente vai aprender nesses textos bíblicos exatamente sobre confiar em Deus. Porque era um menino rejeitado pela família, rejeitado pelos irmãos,
rejeitado pelo exército, rejeitado em futuro, rejeitado por tudo, rejeitado em ser ele quem era. Mas era exatamente por trás da relva que Deus estava preparando o seu campeão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se sente rejeitado, e isso é fato, se você se sente escanteado, se você se sente o menor, não por complexo de inferioridade, mas se isso é real na sua vida, na sua família, e você sente isso, saiba que Deus está trilhando um caminho para fazer de você um campeão e uma campeã. Comece a olhar o cenário de preparação, porque Deus simplesmente ainda está moldando o vaso de barro. A hora você não sabe, mas as coisas acontecerão. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Vamos ver a confiança de Davi. Primeiro episódio que demonstra confiança. Quando os israelitas viram um homem, isso Golias estava afrontando Israel. Todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esses filisteus e salvar a honra de Israel? Quem é? Se você está com a Bíblia aberta, trace, isso aqui é importantíssimo. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército ou os exércitos do Deus vivo? Talvez alguém diga: mas o que é incircunciso? É a aliança que Deus fez com Abraão e marcou todos os homens com a circuncisão. E aí todos aqueles homens passaram a ter aliança com ele, e assim a nação de Israel. Então os filisteus não tinham uma aliança com Deus. E Golias estava desafiando o exército, humilhando, dizendo coisas horríveis sobre o exército. E todos no exército estavam tremendo de medo. Alguns estudiosos relatam que Golias era somente um dos campeões dos filisteus, porque os filisteus tinham cinco príncipes, era um reinado de 5 grandes lideranças. E o maior competidor era exatamente Golias, mas ainda existiam mais 4. Quem vencesse Golias, derrotava também os outros 4, porque Golias era o mais forte deles. E aí a gente vai entender coisas nesse cenário. Mas a princípio, o que é que a gente precisa aprender? Confiança ao olhar para Golias, que desafiava o exército de Deus, e ele não temia. Imagine essa confiança de Davi. Davi está vindo deixar queijo para os generais e entregar comida para os irmãos dele. E de repente Davi se depara com aquela zoada, está todo mundo na guerra e tudo acontecendo, e vem um único homem e diz assim: vocês são tudo mole, não tem rei, homem aí não, Israel, um homem que queira brigar comigo. Se me vencer, os filisteus estão derrotados, só um homem para fazer isso. Davi era rejeitado, mas ele tinha confiança que aquele homem sem aliança com Deus não podia afrontar o exército de Deus. Quantos de nós hoje têm baixado a cabeça para afrontas de pessoas que nem a Deus conhecem? Quer seja no trabalho, quer seja na rua, na vizinhança,
em qualquer lugar. Sua confiança em Deus está porque Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos. Nós devemos ter isso em primeiro lugar em nossas vidas, independente de tudo. Sua confiança está nele. Na universidade, professores ateus, professores com ideologias contrárias à palavra de Deus, por que é que você tem medo? Por que é que você teme? Mas ele pode me reprovar. Por que você tem medo de levar um 0? Por entender que Deus é Deus. Lá no meu emprego, a coisa é muito pesada, o pessoal é muito... E eu tenho que ficar quietinho, não posso me posicionar. Quem disse isso a você? Um professor não recebeu um artigo meu no mestrado, só porque ele disse assim: todas as pessoas que fazem mestrado e querem fazer doutorado têm que ter pelo menos um amante. No meio da sala de aula. E assim, caiu na besteira de olhar para mim e dizer assim: não é verdade? Bobeou, dançou. Eu olhei para a cara dele e disse: não é verdade. Você está me desafiando? Eu digo: não estou desafiando. Estou dizendo que meu princípio diz: eu sou de uma única mulher até que a morte nos separe. Não, mas isso não existe mais. Não existe para o Senhor. Então, se o Senhor acredita dessa forma, saiba que o Senhor acredita dessa forma, mas eu acredito como Deus fala em sua palavra. Saiu com raiva, mandei o trabalho, ele não recebeu, perdi a disciplina. Sabe qual é a minha preocupação de tudo isso? Os colegas disseram: por que tu não relevou? Deixa ele falar. Eu digo: porque um dia eu vou convidar vocês para ir na igreja que eu congrego, e vocês vão me ver pregando. Quando vocês me virem pregando, e eu falar sobre força, confiança, sobre relacionamento com Deus, sobre convicção, você vai olhar e vai dizer: esse aí faz a mesma coisa que a gente. Vai invalidar o que eu estou pregando. Então, queridos, confie no Senhor dos exércitos, ainda que o inimigo ponha medo em todo mundo. Abra mão. E continuando, vamos lá para o texto bíblico. Versículo 27. Repetiram a Davi o que havia comentado e disseram: isso receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. E perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Veja que palavras lançadas danosas na direção de Davi. Você é mau. Mas nós acabamos de ver em algumas mensagens passadas: você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz quem você é. Você acredita nisso? Diga amém, me ajude. Vamos adiante. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Segundo ponto sobre quando confiar em Deus. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Meu Deus, esse menino
Olha só o que aqui ele diz. Teu servo irá e lutará com ele. Você imagina um exército inteiro, a galera toda treinada, forte, robusta, toda pronta para combater contra Golias. Aí chega um menino, olha para aquela situação, fala a respeito de quem é esse camarada que não tem aliança com Deus, que está afrontando o exército de Deus. E aí Saul, o rei, que deveria ir lutar representando todo mundo, estava acuado, com medo, manda chamar esse menino que está causando um estardalhaço, que está dizendo que vem um avivamento, que está dizendo que Deus vai salvar muitas vidas, que está dizendo que vale a pena investir num casamento. Manda chamar esse menino. Está falando muita besteira por aí, que todo mundo tem que orar, tem que ler a Bíblia. Para que isso? Chama esse menino. Davi chega. Sim, rei. Eu quero dizer assim, fica calmo. Esfria aí a cabeça. Diga para todo mundo que descanse. Está faltando um caba para brigar com ele? Eu vou. Quando confiar em Deus? Segundo, confia quando você claramente ver que ninguém, nem quem deveria lutar, acredita que Deus pode dar a vitória. Confie. Quando confiar? Quando ninguém, até quem deveria acreditar. Isso vem muitas vezes na família. Quantas vezes você diz assim, Deus vai abençoar. Menino, pare de ir à igreja. Isso vai dar certo? Não. Para que orar tanto? Você vai morrer de tanto orar. Eu nunca vi ninguém morrer de tanto orar. Mas as pessoas imaginam isso. Rapaz, esse negócio de você ser crente está dando tudo errado. Você já percebeu que as pessoas têm um negócio assim, antes de tu ser crente dava tudo certo? E depois que tu foi ser crente, parece que... A questão é, quando eu não tinha Jesus, a minha vida era assim, e eu não via. Quando eu me converti, as vendas caíram, e eu vi que a vida era assim, só que eu estava aqui nesse bolo. Agora eu estou fora, as coisas estão acontecendo. Mas confie, mesmo quando quem deveria estar dizendo, acredite, não está dizendo. Olhe para ele e diga, eu vou entrar nessa luta. Era assim que Davi fazia. Não tem ninguém para brigar com esse filisteu? Eu vou brigar. Eu estou dentro. Porque nós vamos entender o que é que ele está dizendo aqui. Vamos lá. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparecer um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Quando confiar, mesmo quando as pessoas lhe colocam para baixo. Você não tem curso de teologia, não pode falar sobre a Bíblia. Você não é expert, formado em música, não pode tocar. Você é desqualificado para essa função. Interessante.
Nós estamos diante de um Deus que usa os qualificados, doutores, pós-doutores. Mas quando Deus chama essa turma, todos eles, pianinho, fazem como Paulo. Todo o meu conhecimento eu comparo a esterco. Paulo, suprassumo do farisaísmo, encontra Jesus. Tudo eu comparo a nada. Tem pregadores dizendo por aí que esse esterco, é porque o conhecimento é adubo para a gente crescer. Querido, para aí. Essa palavrinha do grego, esterco, não serve nem para ser queimado, para espantar mosquito. É um esterco rejeitado. Paulo está dizendo assim, aquilo que eu achava sabedoria, não serve de nada diante de um Deus, que é o Deus mais sábio que existe. Ele é a própria sabedoria. Tudo que eu achava que era o máximo, não, diante de Deus. Ou seja, não é validando que você não deve estudar. É dizendo, submeta os seus estudos a Deus. Porque aqui o doutor e a SG chegam no mesmo nível como filho. E quem ministra é o Espírito Santo através da vida dessas pessoas. Estude a palavra, busque o Senhor, derrame-se diante dEle, mas dependa inteiramente dEle. Davi estava exatamente olhando para Saul, que tinha um exército muito preparado, gente extremamente equipada, magníficos na luta. Davi olha para ele e diz assim, o senhor está dizendo que eu sou desqualificado para esse negócio aqui, mas eu sou o único que consegui ver que ele era um incircunciso. Ele não tem aliança com Deus. Esse cara está brigando com o exército de Deus, não é comigo não. Ele está desonrando a Deus. Eu estou nessa batalha. Porque quem está com Deus sozinho, está do lado mais forte. Se você está sozinho, mas está com Deus, você está do lado mais forte. Quando a gente vê esse cenário aqui, Davi está exatamente dizendo, eu confio, mesmo quando todos me desqualificam. Eu confio. As pessoas lhe desqualificam, pois continue buscando. Continue comendo a palavra. Pegue a Bíblia todos os dias. Coma. Continue orando. Continue buscando o Espírito Santo. Diga, Senhor, fala comigo. Eu sei que a tua palavra, nela reside toda a sabedoria. Eu sei que aqui está de onde os homens tiraram toda a teologia. E o teu Espírito pode me ensinar. Entregue-se a Deus na busca e no relacionamento. Veja o que está acontecendo aqui. Rejeitado por todos, mas mesmo assim Davi diz assim, eu vou contar só uma historinha, eu cuido das ovelhas de meu pai. Apareceu dois pet. Era um leão e um urso. Dois pet. Quando são novinhos, são tão mimosos, né? Tão gordinha lindinha. Mas deixa crescer. Dois pet. Ele disse, apareceu o leão e pegou a ovelha lá da casa do meu pai. Sabe o que foi que eu fiz? Fui no leão, dei-lhe uma surra. Ele soltou a ovelha. Mas o bicho ainda tentou vir. Quando ele tentou vir, aí eu peguei ele pela juba e rasguei o bicho. Do mesmo jeito um urso. Pegou, fui lá, soltou a ovelha. Mas o urso quis brigar comigo. Peguei, rasguei no meio também do mesmo jeito. Eu vou dizer uma coisa, rei. Eu confio no Deus dos exércitos. E esse incircunciso em Filisteu, Deus vai me entregar aqui, como me entregou o urso e o leão, porque é nele que eu confio. Meu Deus.
Esse é o terceiro motivo. Quando todos lhe desqualificam. Quando todos dizem que você não estudou. Mostra os calos do joelho. Tem coisas que só você e Deus. Enquanto muitos são treinados nos exércitos, você está sendo treinado na relva. É sol durante o dia, frio durante a noite. E leão e urso, leão e urso. Quantos leão e urso você está matando todo dia? Só você e Deus sabe o que você está passando. Aqui está todo mundo rindo. Está todo mundo arrumado, cheiroso, no mínimo, né? Passou assim aquele leite de rosa, aqueles negócios. Não sei se é do tempo de leite de rosa, alfazema da Febo, minâncora. Aí, quem faz vixe é porque já usou. Mas está aqui. Já imaginou? Ninguém sabe o que tem sido sua noite de sono no travesseiro. Amanhã tem um leão para matar. Meu Deus, eu acho que dessa vez eu vou perder. Querido, você veio aqui esta noite porque Deus preparou uma injeção bem grande. Aquela injeção de ressuscitar defunto. Para dizer a você, confie. Mesmo quando todos estejam dizendo que você está desqualificado, você diz não. E ainda assim eu vou entrar na universidade, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, pós-doutorado. Vixe como você vai ficar o top. Não, o top sempre será o meu Deus a quem eu sirvo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Ele é dono de tudo. Ele abate os poderosos e levanta os humildes. É assim que a Bíblia fala. Confie. Quer me ajudar na pregação esta noite? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, confie. Confie! Diga isso com fé. Mas não ficou por aí não. Saul disse, vai, Deus seja com você. Só que antes de ir, vem aqui. Versículo 38. Aí eu vou dizer só os trechos. Depois vocês pesquisam em casa, olhem o vídeo. Do versículo 38 ao versículo 40. Saul tenta preparar Davi segundo os seus conceitos para vencer o gigante. Um camarada que esqueceu de Deus. Um camarada promíscuo, envergonhador. Abandonou as coisas do Senhor. Tem alguma coisa para me oferecer? Não, só sai do meio. Cuidado com quem você está se aconselhando. Cuidado com quem você está pedindo mentoria. Pelo amor de Deus, a pessoa, quando você diz me ajude, me diga o que é que eu devo fazer, você está entregando de mão beijada para essa pessoa, lhe dar direcionamento que muitas vezes não estão aqui, Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de princípios bíblicos. Nós precisamos conversar sobre oração com quem ora. Conversar sobre Bíblia com quem lê, com quem vive, com quem diz, eu estou lutando para ser esse crente que a Bíblia diz. Cuidado! Porque eu tenho aconselhado algumas pessoas que, meu Deus, quem foi que disse isso? Está aqui Saul dizendo assim, vou botar minha roupa em você. Você vai ficar, um soldadão parecido com o rei. Eu não quero me parecer com o rei mundano. Eu não quero ser imagem dessa geração que todo mundo aplauda. Nós queremos almas e não aplausos. Nós não temos que nos adaptar a essa geração para ser aceito.
Nós temos que nos adaptar a Deus para ser recebido, porque bom vai ser Ele dizer: vem benditos do meu Pai, para o lugar que eu preparei antes da fundação do mundo. Está na hora da gente acordar para isso. Saul tenta botar, Davi diz assim: homem, eu não consigo nem me mexer, essas roupas não me servem. Esse enquadramento não é sobre que roupa usar, mas esse enquadramento mundano, essa conformidade com o sistema de pecado, não dá para mim, não dá. Simplesmente não casa. É muito bonita essa teoria que existe por aí, mas não casa. Eu fico com o que a Bíblia diz. Está aqui no texto bíblico. Não dá para a gente estar brincando nesse cenário. O gigante está muito claramente forte por aí. Quando a gente vê esse cenário de Davi, nós encontramos claramente um jovem que diz: não dá para mim. Deixa eu trabalhar como Deus fez comigo. Deixa eu trabalhar como Deus me ensinou. Lá na relva, enquanto eu chorava, ninguém viu eu chorando. Enquanto doía meus joelhos, ninguém viu eu orando. Enquanto eu clamava e dizia: Senhor, eu não sei até onde eu vou aguentar, ninguém viu Deus vindo me consolar. Deixa eu só dizer uma coisa. Saul, eu vou lutar com essa roupa que eu tenho, que foi a que Deus me deu. Deus me preparou, e roupa fala de como nós estamos nos vestindo. Isso diz respeito a no que acreditamos. Veste está muito ligado à salvação. Que tipo de salvação você está acreditando? Que tipo de Deus você está servindo? Davi diz: eu sei, as minhas vestes foi o Senhor que me deu. E as armas, eu não sei lutar com essas espadas de quem foge de gigante. Eu prefiro a funda de quem briga com leão. Eu quero brigar com a baladeira que eu tenho lá em casa, mas eu matei muito bicho com a baladeira. Eu sei atirar lá, pode deixar comigo. Eu não quero esse negócio que todo mundo está usando, porque diz: usando essa técnica vai funcionar. Não, eu continuo dizendo: Deus, qual é a arma que o Senhor tem para essa geração? E nós vamos entrar em guerra. Davi sai na caminhada do riacho, pega 5 pedrinhas, bota na sua sacolinha e sai. Por que 5 pedras? Porque enquanto ninguém sabia quantos príncipes Davi poderia enfrentar, Davi sabia: esse Golias é só um. Os outros 4 ainda podem aparecer depois dele. Eu só estou levando as pedras que eu preciso. Davi confiava tanto em Deus, tanto, que ele disse: é um para a cabeça de cada um. Você não precisa de manipulação nenhuma para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Renda-se nos pés de Jesus e tenha acesso às suas mãos. Mergulhe nos seus pés e tenha acesso ao que Ele tem para a sua vida. E assim será com cada um de nós. Amém? Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga! No altar de adoração seja. Diga! Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus. Vamos fazer só participar comigo da mensagem. Eu queria que você pegasse sua funda. Segura assim, me mostra assim. Segure com sua mão. Me mostre ela. Pega a pedrinha na outra mão. Eu queria que você visualizasse qual é o gigante que você está enfrentando nesses dias. Eu não sei qual é o gigante. Eu não sei quais são suas lutas, se são exteriores ou interiores, mas é seu gigante que está afrontando o exército do Deus vivo. Você pega a mão da pedra, bota assim na mão da funda. Eu quero que você visualize o que Davi fez. O gigante olha para ele e diz: esse coitado, quem é você? Vai lutar comigo com um pedaço de pau? Davi não teve medo. Davi profetizou: hoje o Senhor lhe entregará nas minhas mãos, e eu vou matar você. Você vai ser espedaçado, vou tirar sua cabeça e vou dar o seu corpo para os bichos do campo, porque hoje o Senhor dos exércitos dará vitória a Israel. O gigante se enfureceu. Naquele movimento eu não sei o que Davi pensou. Eu quero agora conjecturar. Isso é uma conjectura. Davi bota a pedra na funda e o gigante com a espada na direção dele vem para cima dele. Davi começa a girar: Senhor, a funda é minha, a pedra é minha, mas a pontaria é tua. Foi na testa do gigante, no lugar que tinha que ser. Eu quero que você pegue agora a sua funda
e faça um ato como esse. Jogue para frente e diga: a mira é tua, a força é tua. Veja o gigante caindo. Deus vai cuidar da sua vida. Deus tem cuidado de você. É um incircunciso filisteu. Ele não pode contra os que têm aliança com o Senhor. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de amor, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Que convicto disso. Se posicione. Se posicione. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Diga para o rei Saul: fica pianinho, eu vou lutar. Porque ele não está afrontando uma pessoa, está afrontando o Deus dos exércitos. No final desse capítulo ocorre uma seguinte conversa. Davi derrota, corta a cabeça do gigante. Os filisteus fogem, o exército vai dar uma surra neles. Veja onde é que está o seu coração. Quando os israelitas voltam, eles vão no acampamento dos filisteus e pegam tudo que eles deixaram. Davi torou a cabeça do gigante, ficou com ela na mão. Queridos, em nome de Jesus, saia daqui com a cabeça do gigante na sua mão. Enquanto as pessoas querem os despojos, fique com a vitória. Isso é muito maior no reino espiritual. Porque o dinheiro vem e vai, mas o gigante morreu. E a prova está aqui. Quando alguém perguntar: cadê o gigante? Está aqui, ó. Para mostrar para todo mundo que o Senhor dos exércitos fez isso. E aí acontece o seguinte diálogo. Saul chama Abner e diz assim: quem é esse rapaz? Ele é filho de quem? Sabe o que é que Saul está dizendo? Qual é o sobrenome dele? Eu dizia o meu sobrenome, né? Eu dizia assim: é um Silva. Meu sobrenome é Silva. Silva tem em todo canto, né? Isso é que é bom, porque chama assim Silva para um exército, vem uma multidão. É isso. Mas está aí Davi, quem é o pai dele? Está dizendo assim: de que linhagem ele é? Você sabe qual foi a resposta de Abner? Rei, sinceramente, não sei. Ele era simplesmente um desconhecido, um escanteado, um Zé Ninguém, que conhecia o Deus dos exércitos, que na hora exata colocou ele no cenário para promovê-lo a futuro rei de Israel. Querido, viva o relacionamento com Deus, mesmo que ninguém lhe conheça. E para você que entrou essa noite aqui e estava enfraquecendo na caminhada, eu não chamo de desviado, eu chamo de parados à beira do caminho.
cansou, teve raivas, se iludiu. Às vezes são decisões próprias, muita coisa aconteceu, perdeu o foco desse Deus tão maravilhoso. Deus te trouxe aqui para limpar sua vista novamente e incendiar seu coração. Se você está nesse estado, eu queria lhe pedir, volte para Jesus hoje à noite. Se levante e se junte a esse exército, porque nós vamos estar caminhando até a volta do nosso Rei. E para você que está aqui e está dizendo, pastor, mas eu nunca fui crente, nunca me converti. Hoje é o seu dia. Eu quero dizer a você que Jesus está aqui já lhe alistando para fazer parte dessa maravilhosa família que é a noiva de Jesus. Então nós vamos fazer essa oração agora, e eu peço a você que aqueles que decidem voltar à caminhada, se juntem nessa caminhada. E eu peço para você ir para o lounge também, mesmo que você não tenha levantado a mão, vá para o lounge, eu quero conhecer você. Você que está tomando a decisão por Jesus também, vá para o lounge, eu quero conhecer você. Porque com certeza Deus tem algo muito grandioso na sua vida. A agenda de hoje foi Deus quem fez para trazer você aqui. Pode ter certeza nisso. Feche seus olhos. Querido Pai, querido amado Jesus, nós queremos começar aqui orando, Senhor. Orando certos de uma coisa, que Tu és Deus de Israel, está sobre o exército que é totalmente dependente do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, por esses dois grupos. O primeiro se está parado na caminhada, em nome de Jesus. Que hoje o Senhor tenha soprado esse pavio e essa pessoa tenha voltado a ter o coração incendiado. E já já eu me encontrarei com ela ali, porque o Senhor já se encontrou com ela nesse lugar. Quero te pedir também por aqueles que estão entregando a vida por Jesus, quer seja aqui ou de forma online, Senhor. Esses dois grupos, se é online, entre em contato conosco. Queremos, em nome de Jesus, falar com você e acompanhar também. Mas por essas pessoas que estão aqui e estão se decidindo pela primeira vez, em nome de Jesus, Deus, incendeia os seus corações e que haja esse desejo de relacionar-se com o Senhor, como foi com Davi. Mesmo sozinho no meio do campo, ele foi desenvolvido pelo Senhor. E o Senhor, Deus, trouxe essas pessoas aqui para te ouvirem. E essas pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus, fortalece-os na caminhada e que a cada dia desenvolva esse relacionamento contigo. A igreja presente, Senhor, que ela tenha sido reabastecida, reanimada, relevantada novamente. Seja, Senhor, contagiante, possa trazer muitos outros a esse entendimento. E de uma forma especial, aqui, Senhor, quero te pedir pelo pastor Pedro, que o Senhor, neste momento, confirmando tudo que tem falado, nós possamos mais uma vez caminhar diante de todos esses gigantes, certos de que em breve a cabeça do gigante em nossas mãos, porque saímos daqui com essa certeza, porque o pastor Pedro está curado no nome de Jesus. Nós queremos decretar isso como Davi decretou para aquele gigante, ainda vivo. Davi disse, você vai morrer hoje. E nós mais uma vez dizemos, hoje o pastor Pedro está curado, está vivo. E todo esse câncer, toda essa enfermidade seja totalmente desfeita em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós ordenamos saúde sobre a vida dele, Deus, e assim caia sobre a cabeça do pastor Pedro teu óleo sarador e desça sobre o seu corpo e chegue a toda essa igreja. Todos sejam curados, sejam alcançados pela cura, pelo milagre, em nome de Jesus. Pai, nós ministramos isso e cremos convictos de que o Senhor realizou isso, porque essa afronta não é contra as pessoas, essa afronta é contra o Deus dos exércitos, e Ele está conosco. Então, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana vitoriosa, Pai, diante dos desafios, que todos os dias, nesse treinamento, podemos matar os nossos leões, os nossos ursos,
para o dia que o Senhor nos chamou para destruir os gigantes. Então que cada um seja treinado. Abençoa a conferência que vai ser final de semana que vem. Que seja uma conferência em que tua presença seja sentida, vidas tocadas, e tenhamos uma grande colheita para a glória do teu nome. Assim nós oramos e nós te agradecemos. E toda a igreja diz amém. Aperta a mão de pelo menos 100 aí antes de ir embora. Oh, glória.